Gênesis capítulo 15. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Nessa série que a gente está fazendo, ela está tratando um assunto que é incomum ser tratado. E aí eu explico. Primeiro, nós estamos mês de outubro, a gente sempre para aqui na nossa comunidade para falar da reforma protestante, porque nós somos uma igreja reformada. No primeiro sábado desse mês, inclusive, a gente até fez o nosso seminário da fé reformada aqui. A gente está aproveitando para trabalhar temas que sejam relativos e referentes exatamente àquilo que nos dá uma identidade reformada. Quando se fala de igreja evangélica brasileira e quando se fala de cristianismo, fica difícil você diferenciar as coisas no Brasil de meu Deus. Porque aqui no Brasil de meu Deus cabe tudo. E aí o que a gente quer fazer aqui na nossa comunidade, nosso objetivo é, nós temos uma linha, a gente tem uma história. Alguns dizem assim, não existe ortodoxia cristã. Então, calma lá, você me usa uma expressão ortodoxa para dizer que não existe ortodoxia? Então não, existe uma tradição cristã, existe uma... No nosso tempo de pós-verdade, dessa ideia de que cada um tem sua verdade, a gente abandonou a ideia de verdade objetiva e nós não somos dessa linha, a gente não acredita nisso. Nós acreditamos que Deus é Deus, se revelou na história e existe uma verdade objetiva para ser apreendida, crida e confessada. E vivida a partir do momento em que ela foi apreendida por nós pelo Espírito. Então, o que a gente tem feito ao longo desses anos, e o nosso movimento nesse mês, é trabalhar exatamente temas da reforma protestante que vão nos ajudar a compreender. Neste mês, a gente está trabalhando a salvação. Então, no primeiro domingo, a gente conversou com vocês sobre aquilo que a gente chama de vocação eficaz. Ou vocês aprenderam também como graça irresistível. Quando alguém é chamado por Deus e esse processo de salvação acontece, a gente não explica muito isso no cristianismo, né? Parece que você tem que levantar a mão, aceitar Jesus e resolver o problema. Eu nunca entendi muito essa ideia, porque a ortodoxia cristã e o cristianismo nunca trabalhou com essa categoria. A Bíblia trabalha com um Deus que chama. Um Deus que chama de maneira irresistível. Um Deus que chama de maneira irresistível, e como nós vimos na semana passada na história do Manassés, esse Deus que te chama de maneira irresistível muda a tua natureza e teu coração. O cristianismo não é sobre uma mudança moral, porque para mudar moralmente, você não precisa do cristianismo. Para mudar moralmente, te coloca numa escola, te coloca numa classe de educação, e aí você aprende, ou qualquer outra religião, aí você aprende um código de ética, melhor, um código moral, que vai desembocar num código de ética, e aí você age de uma maneira coerente, ou sei lá o que for. O cristianismo não é isso. O cristianismo é sobre como Deus entra na história para mudar a natureza do ser humano. Salvação na perspectiva cristã é sobre o que Deus está te tornando, porque Ele precisa mudar a gente. Salvação na perspectiva cristã é como passamos a ter uma nova natureza, e é isso que a gente está trabalhando. Por isso que semana passada a gente falou de regeneração e conversão. Só é regênesis, só é gerado de novo quem estava morto. O cristianismo trabalha com a perspectiva de que os homens estão espiritualmente mortos para Deus. E eles precisam necessariamente de uma nova vida espiritual. Foi isso que a gente conversou na semana passada. Então compreendam, o processo de salvação na perspectiva cristã não é sobre um conjunto ético e moral que você aprende. Isso qualquer religião pagã da história sempre teve. Se você chegasse para um grego antigo, para um romano antigo, eles tinham seus códigos.
Se você chegasse para qualquer tipo de religiosidade, eles sempre tiveram seus códigos. O cristianismo é sobre como Deus muda a sua natureza. Adão precisa morrer e Cristo precisa nascer. O reino das trevas e desse mundo precisa morrer e o reino de Deus precisa nascer. Aqui a gente começa a falar de conversão. Só que o passo seguinte que a gente dá, e hoje é isso que eu quero conversar com vocês, é sobre a justificação. Talvez a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar do assunto. Talvez a maioria de vocês nunca tenha parado nem para pensar que isso é um assunto bíblico. Então eu vou com muita calma trabalhando, porque o que eu quero que vocês compreendam esse mês, necessariamente esse processo acontece na vida da gente de maneira distinta. Ele acontece na minha vida de um jeito, mas na vida de cada um de vocês ele acontece de um outro jeito. Deus não converte todo mundo do mesmo jeito, da mesma maneira. O que a teologia faz? Ela pega assuntos bíblicos e tenta nos explicar para que a nossa adoração se torne mais coerente, para que você consiga entender quem você está adorando, entender quem você está celebrando. E hoje eu quero, dentro dessa série, desse caminho dos discípulos de Jesus, desse caminho de salvação, desse caminho da graça de Deus, conversar com vocês sobre justificação. E o que é isso, Rômulo? Por isso vamos até Gênesis capítulo 15, porque nós vamos ver o primeiro justificado da história que nós temos noção. O primeiro justificado pela fé através da revelação bíblica. Gênesis 15, a palavra de Deus diz o seguinte para nós. Depois destas coisas, o Senhor falou para Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliézer o Damasceno, ou o Eliézer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, Abrão. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Leiam comigo o versículo 6, meus irmãos. Abraão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como... Abraão creu no Senhor e foi justificado. Abraão, pela fé, creu no Senhor. E pela fé, a justiça foi atribuída ao Abraão. Nós vamos até o verso 7 e 8 só. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você essa terra com herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós chegamos diante do Senhor, queremos exclusivamente ouvir sua voz, queremos exclusivamente compreender um pouco mais das verdades do Senhor e da palavra do Senhor. Ajuda o seu povo e conduz o seu povo para, ao compreender mais do Evangelho, da pessoa de Jesus, da obra do Senhor, que o seu povo te adore e te celebre. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é o problema aqui? O problema é uma premissa básica que nós cristãos precisamos perder
no cristianismo. E eu tenho sempre citado o Tim Keller para falar com vocês sobre isso. O problema da cultura brasileira é que nós temos um princípio na gente que é destruidor para compreendermos as Escrituras. Primeiro é que nós não achamos que somos tão bons assim. Se você chegar ali na feira de Campo Grande agora para comer um pastel e tomar um caldo de cana, e você começar a conversar com as pessoas, elas não vão se achar tão boas assim. O que significa isso? Nós não temos problema em admitir, preste atenção, não pecados, porque essa é uma expressão que nem é usada no nosso tempo. Nós não usamos a expressão pecado. Nós preferimos usar a expressão erro, falha, pisada de bola, porque a gente usa esses eufemismos no nosso tempo, porque na verdade a gente está querendo dizer que a gente não é tão bom assim. Todos nós estamos dispostos a assumir que temos algumas falhas, até porque se somos meramente honestos, nós sabemos que não somos perfeitos. Isso não é um problema para os brasileiros, para a nossa cultura brasileira. Não é um problema. Vocês não têm esse problema e vocês não vão ver esse problema por aí. Mas o Tim Keller vai dizer uma coisa para a gente. A nossa grande dificuldade é não termos a dimensão, número 1, da nossa maldade e, número 2, da nossa capacidade destrutiva. Esse é um problema da cultura brasileira. Porque nós não achamos que somos tão bons assim, mas nós também não achamos que somos tão maus assim. E todos vocês, porque isso é um ditado da nossa cultura, dizem, eu sou na média. Brasileiro é assim. A gente fala, a gente é na média. Não, tem hora que eu acerto, tem hora que eu erro. Não, tem hora... Qual é o problema aqui? O problema é que a gente estabeleceu uma regra meramente moral. Nós somos moralistas. No final das contas, nós somos meros baratos moralistas. É isso que nós somos. Quando você pega essa falácia e joga ela na relação com Deus, nós temos um problema sério. Por quê? Porque, número 1, quando nós não temos a visão correta da maldade em nós, nós não conseguimos ter a medida da maldade que pode ser transbordada através de nós. E esse é o problema. E o que eu quero dizer? Se você não consegue reconhecer a capacidade e o efeito da maldade no seu coração, nós não conseguimos medir a maldade daquilo que pode transbordar de nós. Se não, vejamos. Irmãos, olha a capacidade destrutiva que nós temos nos nossos casamentos. A capacidade destrutiva que nós temos com as nossas palavras da vida dos outros. Como nós maltratamos as pessoas, às vezes, que estão à nossa volta com as nossas palavras e com a nossa forma de falar. Te mata o coração das pessoas, os sonhos delas, as vidas delas. Nós temos uma capacidade destrutiva inúmera de destruir ambientes em volta da gente. E por N razões. Às vezes por algumas que a gente deixa extravasar e por outras que a gente não deixa extravasar. Às vezes a gente acaba com o ambiente porque a gente consegue, tem coisas que a gente nem consegue não demonstrar. E fica tão visível e patente. Mas tem coisa que está dentro de nós, como ira, inveja, amargura, mal resolvidos. E aí a gente acaba com os ambientes em volta de nós. Só que quando a Bíblia Sagrada fala de mim e fala de você, ela não está medindo a gente com uma regra meramente moral a priori. Ela está medindo a gente com uma regra espiritual. E o que é isso, Rômulo? A Bíblia está sempre medindo a gente com a nossa relação com Deus. O homem só tem duas opções em sua vida.
Ou ele está aliançado com o Criador, ou ele não está aliançado com o Criador. Ou ele está vivo espiritualmente, ou ele está morto espiritualmente. Ô Rômulo, por que é que você está dizendo isso? Porque o fato de relativizarmos a maldade em nós faz com que a gente impeça e seja impedido de ver a bondade e a graça que foram manifestadas através e em nós. Por quê? Quando nós não nos achamos tão maus ou não vemos a medida da maldade na gente, vou te fazer uma pergunta simples. Para que Jesus se manifestou por você? Porque se você não é tão insuficiente assim, por que foi necessário Deus entrar na história para reverter o efeito do pecado, se você, na verdade, não é tão mal assim? Para que Deus se manifestou na história para morrer numa cruz, para cumprir a lei no seu lugar e para ressuscitar dos mortos, se você, na verdade, só é um pisador de bola, um vacilãozinho? Para que Deus deveria pisar na cabeça da serpente e inaugurar uma nova era do reino dele e voltar para mudar essa Babilônia inteira que vocês estão vendo, se vocês não são tão maus assim? Se vocês e eu e a raça humana, a gente só precisa de um treinamentozinho, a gente só precisa de um pouquinho mais de educação e saúde básica e fundamentos aí da cultura. Para quê? Se nós não medirmos e não compreendermos o buraco espiritual o qual nós nos metemos com a queda, nós jamais valorizaremos o sacrifício de Jesus. É por isso que Cristo no nosso tempo, hoje em dia ninguém fica mais duvidando da existência de Jesus, porque isso já é uma besteira. Tem tanta prova da existência de Jesus que isso é uma bobajada. Mas percebam que dia após dia, Jesus é definido só como 3 coisas no nosso tempo: um grande sábio, um grande exemplo, ou um resolvedor de problema. Um grande sábio, porque todo mundo não tem nenhum tipo de problema em admitir que Jesus falava coisa interessante. Se você lê o Evangelho, você vê que ele era diferenciado. Um exemplo, porque quando você olha alguém que morre como morre, até aí está tudo bem. E um resolvedor de problema é porque, via de regra, e o Michael Horton ensinou isso para nós, a gente vai procurar Deus só quando a gente está na zica. A gente vai procurar Deus só quando a gente está com problema. Manter uma relação diária, manter uma relação de temor, manter uma relação de conversa, de diálogo com o Senhor, não. Agora, quando a gente está no perrengue, aí vira todo mundo crente. Então, Jesus é sempre visto assim. Diria até que do século XX para cá botaram ele até como revolucionário. Jesus não é nada disso. Ele é Deus encarnado e que veio a essa terra para cumprir uma missão no plano de Deus maior. E é isso que a gente precisa entender. E é dessa história que a gente faz parte. Rômulo, por que você começou isso? Desse jeito. Se a gente estabelece esse princípio, fica mais fácil. Por quê? O texto que nós lemos, ele está falando do Abraão. Ok? Quando você pegar a sua Bíblia, e eu li Gênesis 15, Abraão vai aparecer para vocês no capítulo 12. Volta a sua Bíblia para o capítulo 12. Agora deixa eu ver se vocês são crentes. Ó. Se tiver barulho de Bíblia é porque tem crente. Se não tiver barulho, brincadeira. Percebam, Abraão está aparecendo no capítulo 12. Ó. Então o Senhor disse a Abraão. Percebeu? Capítulo 12, ó. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes. Da onde apareceu Abraão, meu Deus do céu? De onde ele apareceu? Por que o Abraão?
e não o Ibrahim? Por que o Abraão e não o Salatiel? De onde apareceu o Abraão? De onde isso apareceu? Percebam, o primeiro eleito da história é Abraão. Por que Deus escolhe o Abraão para cumprir o plano dele e não escolheu o Kleber? Por que Deus escolheu o Abraão e não escolheu o Guilherme? Por que Deus escolheu o Abraão e não escolheu a mim? Qual é o critério que Deus exerceu para escolher o Abraão? Boa pergunta. Paulo vai dizer que foi o amor dele. Percebam, eleição na Bíblia nunca foi um problema, só para a gente. Deus precisa resolver um grande problema na história e Ele vai traçar um plano para isso. Porque quando você olha o capítulo 11, o que está acontecendo em Gênesis? Você tem a torre de Babel. Só que antes da torre de Babel, o que é que você teve? Um dilúvio que aconteceu por quê? Porque a gente tem uma capacidade destrutiva fora de série. Porque o pecado faz com que a gente acabe com a gente, com o outro e com o mundo inteiro. O pecado entra no mundo e é tão destruidor e tão avassalador que ele muda o que você é. O pecado consegue fazer com que você não se veja como você deveria ser. O pecado faz com que a gente não veja o outro como ele é e deveria ser visto. O pecado faz a gente se relacionar com o mundo, não da maneira que Deus queria que a gente tivesse realizado. Então, o que é que Deus faz? Deus chama o Abraão, Deus o escolhe para uma missão. Qual é a missão? A missão é começar a reverter o efeito do pecado no mundo. Começar a reverter a bagunça que foi feita em Gênesis 3, quando tentamos roubar o reino de Deus. Abraão vai ser chamado para começar a reverter o efeito daquilo que trouxe a ira de Deus sobre a humanidade. Pecado, em Gênesis 6. Abraão vai ser chamado para ser o primeiro a começar uma nova raça. A raça dos filhos de Deus. Por quê? Porque pós-dilúvio, o que é que a raça humana fez? Vamos construir uma torre para a gente chegar até os céus. Porque vai que Deus resolve mandar um dilúvio de novo. E se Ele faz isso, o que a gente faz? A gente se esconde dele. Ou como é que a gente se livra da ira dos deuses? Esse cara aparece em Gênesis 12 para isso. E observem o capítulo 12. Ele diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quem é o personagem que a gente está conversando hoje? É o primeiro cara na história que Deus está trazendo para reverter o efeito do pecado no mundo. Só que qual é o problema? Esse cara já é velho. Ele não só é velho, ele já tem uma esposa idosa e ele não tem filhos. Como é que ele vai começar uma linhagem? Como ele vai começar uma descendência? Tendo 75 anos de idade, tendo uma mulher com 65 anos de idade, como é que ele vai começar uma descendência? Ele não teve filho até aquele momento. Aí acontece um período na vida dele, em Gênesis 12 ainda, ele vai até o Egito. Lá acontece algo curioso com ele, uma jornada da fé. E é engraçado que Abraão é chamado de pai da fé, né? Hebreus 11 vai dizer isso para nós, até porque ele é o primeiro a ter uma fé salvadora aqui, eu vou trabalhar isso daqui a pouco. Ele chega lá no Egito, a turma acha a mulher dele bonita, e aqui, irmãs, vou dizer um negócio para vocês, devia ter algum segredo em Sara, hein? 65 anos, chega no Egito, e o pessoal olhou e falou bem assim: rapaz, bonita, hein?
Eu não sei que curso de estética tinha naquela região de Ur, não. Mas Dona Sara devia ser bonita, viu? Depois aí, se alguém quiser fazer uma investigação. Mas isso é curioso, porque, percebam, Abraão, você conhece a história melhor do que eu, então me ajude. Quando ele chega lá, o que aconteceu? O grande corajoso Abraão, o grande herói Abraão, o que ele fez quando ele chegou lá? O pessoal olhou para ele e falou meio assim, essa aqui é a sua esposa? O que ele olhou para ela e falou? Ele olhou para ela e falou assim, ó, resumo, você é uma gata, nós vamos chegar nesse lugar e, cara, eles vão me matar para poder ficar com você. Então você não fala que é minha esposa, cara. Isso me chama a atenção. Porque o grande pai da fé, em primeiro lugar, é um grande de um covarde. Esse é o primeiro ponto. O pai da fé é um covarde. Segundo, o grande pai da fé é um fanfarrão do mentiroso. Terceiro, o grande pai da fé não tem a capacidade de proteger a mulher dele. Esse é o pai da fé. E essa é a beleza do cristianismo. Porque ele é diferente de outros tipos de religiosidade inventadas por nós. Porque se você fosse inventar um personagem, você faria o super-homem. Se você fosse inventar um personagem, você inventaria um personagem sem falhas, perfeito, que não tivesse nenhum medo, que fosse completamente, perfeitão, bonitão. A Bíblia é realista. Ela trabalha com seres humanos de verdade, que têm sentimentos de verdade e falhas de verdade. E esse é o Abraão. E quando ele chega lá, ele causa um problema danado. Porque vocês se lembram que pegam a Sara e o que aconteceu com ela? Toda a terra foi amaldiçoada porque Deus tinha um plano através da vida dele. E aí é curioso, porque Deus aparece à noite e fala, o homem que você pegou a mulher dele para casar, ele é o quê? Vocês lembram? Ele é profeta. O mentiroso, covarde, que não protege a família, é chamado de quê? Profeta de Deus. Deixa eu falar. Na religião que vocês inventaram, isso não existe. No mundo que a gente vive, isso não existe. Porque no nosso mundo só cabe gente perfeita. No nosso mundo imagético, então, que é o Instagram para lá e para cá, só cabe gente perfeita. Mas no mundo de Deus, a matéria-prima é com gente real para resolver problema real. Ele não está pegando nada de fora. E é engraçado que ele sai dali e aí ele vai, eles expulsam ele lá do Egito, falam, pelo amor de Deus, sai de perto da gente, que você só deu problema para nós. Só que ele carrega perto dele, vocês lembram que ele leva perto dele um sobrinho dele? Lembra o nome do sobrinho dele? Nome bom para vocês botarem no filho de vocês, Ló. É bom que é pequenininho, né? Ló. E Deus, olha que coisa curiosa. Deus fez Abraão prosperar e Ló prosperar. Ele fez o mentiroso, medroso, imperfeito, não protetor da família. Ele fez esse cara prosperar. A tal ponto que deu um problema tão sério que Abraão olhou para Ló e falou assim, olha só, não dá para a gente ficar junto mais, porque os meus rebanhos e os seus rebanhos são muito grandes, você e os meus pastores e os seus estão brigando muito. Então o que a gente faz? Que aqui a gente tem que dar a mão à palmatória para ele. Porque vocês têm filho, né? Pelos filhos da gente a gente faz umas coisas, não é? E aqui o Abraão tinha adotado Ló, né? Porque o pai de Ló tinha morrido, então Abraão adota ele. Por filho a gente faz uns negócios. Abraão olha a terra inteira e fala assim, Ló,
escolhe para onde você vai. Se você é Ló, para onde você vai? Você vai pegar logo o melhor, né, irmão? Por um lado tinha uma morraiada danada. Por outro lado tinha as campinas de Sodoma. Qual é o lugar melhor para você criar rebanho? Na morraiada ou nas campinas? Ló falou, tio, eu acho que eu vou me dar melhor aqui. E ele vai. E o Abraão fala, tá tudo bem, cara. Tu vai para lá e eu vou para cá, beleza? O problema é que Ló não sabia que ele estava indo morar em Sodoma. Esse que era o problema. E isso virou um problema tão sério que lá na frente vocês vão ver que Ló virou uma espécie de, ele e a família dele, de sodomita. Porque cuidado, o lugar que você vive, o ambiente que você frequenta, as pessoas às quais você anda, elas formam seus hábitos e mudam seu coração. Quando você olhar a história de Sodoma e Gomorra, você percebe que Ló não quer sair de lá, rapaz. A Babilônia tem desses negócios, ela apaixona a gente. E se você não tomar cuidado, você não sai dela. Mas é engraçado, porque Abraão vai para o meio do nada e mesmo assim, ele prospera e vive bem, vive tranquilo. Só que quando Ló vai para Sodoma, acontece uma coisa curiosa com ele. 5 reis entram em guerra com 4 reis. E Ló ficou do lado dos perdedores. Sequestraram Ló, levaram ele tudo o que ele tinha. Eu acho que Ló é meio aquele tipo de sobrinho que a gente tem, que sempre coloca a gente em problema que a gente não criou. Vocês também se relacionam com esse tipo de gente? Direto a gente é colocado numas furadas. Tem gente que arruma problema, cara, e enfia a gente no meio. Abraão já tinha quebrado o galho do cara, já tinha colocado ele no melhor lugar. Aí, Ló, pelo amor de Deus, para de arrumar essas confusão, bicho. Não adianta, não para. Aí vai Ló ser sequestrado. O que Abraão tem que fazer? O que às vezes vocês têm que fazer? Para tudo que está fazendo para entrar numa guerra que nem dele não era, cara. Arruma 300 soldados. Então fique tranquilo, quando você tiver um filho seu que vai te dar um problema, isso já era com Abraão também, tá? Quando alguém enfiar você numa batalha que não é sua, fique tranquilo, a vida dos seres humanos sempre foi assim. Direto a gente é colocado numas guerras que a gente nem comprou, não tinha nada a ver com elas, mas vamos nós ajudar. Ele vai, capítulo 14, ele vai socorrer o Ló, ajuda o Ló, salva o Ló, e no meio do caminho acontece uma coisa. Porque o que eu quero que vocês percebam, nós estamos falando do mentiroso, medroso, que não sabe proteger a família, mas que por outro lado é capaz de ser um homem com um coração bom, generoso e também protetor ao mesmo tempo. Porque ele vai ajudar o sobrinho dele. O que eu quero que vocês observem? Moralmente falando, quem é Abraão? Um cariaciquense do século 21. Porque ele é capaz de fazer coisa boa e coisa ruim. Ele é capaz de abençoar a família dele, mas ele é capaz também de fazer um tanto de besteira. Ele é capaz de entregar a mulher dele e ele é capaz, por outro lado, de proteger o sobrinho. Porque nós estamos falando de um cara que se estivesse tomando caldo de cana ali agora, você ia falar, esse cara não é tão bom, mas esse cara também não é tão mal assim. Porque não é esse o problema. Porque eu vou te falar, ele ainda é religioso. Porque depois que ele entregou, ele ganha a batalha, aparece o rei de uma cidade chamada Salém no capítulo 14. Melquisedeque. Melquisedeque aparece para o Abraão, e Abraão entendeu que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E de tudo que Abraão tinha, sabe o que ele fez? Ele deu dízimo. Danado ainda é religioso, mais crente do que nós. Porque nem tinha a lei de Moisés ainda. Nem tinha a lei de Moisés. Ele deu dízimo. Nem tinha a lei do dízimo. Porque ele entendeu que era um princípio espiritual e não legal.
ele é capaz, no meio dos seus erros e acertos morais, ele ainda teme a Deus, porque é possível. Só que agora acontece uma coisa curiosa, porque já tem pelo menos uma década de acontecimentos entre Gênesis 12 e Gênesis 15. Vocês precisam se lembrar disso. Porque a gente vai colocar um outro elemento aqui. O elemento é tempo. Deus não trabalha com a minha e com a sua urgência e emergência. Eu acho engraçado quando eu vejo o pessoal falando bem assim: sexta-feira do milagre urgente. Quinta-feira do milagre emergente. Cara, isso é macumba gospel. Deus não trabalha com esse tipo de coisa. Deus não trabalha com isso. Percebam que ele fez uma promessa em Gênesis 12, e em Gênesis 15 já tem 10 anos e a promessa não se manifestou ainda. Porque o Deus das Escrituras e o único Deus verdadeiro não tem compromisso com as nossas urgências e emergências, com o nosso plano, com aquilo que a gente acha. Ele não tem menor compromisso com isso. Ele tem compromisso com o plano dele. E Abraão está esperando. O que é que ele está esperando? A promessa. Um filho. Um filho que vai herdar tudo e que vai reverter o efeito do pecado. Essa é a promessa. Quando nós chegamos no capítulo 15, e é esse que a gente leu, nós vemos Abraão agora de uma maneira talvez muito parecida comigo e com você. Por quê? Porque ele está em crise. E qual é a crise dele? A crise do Abraão é exatamente essa que vocês estão vendo depois dessas coisas, capítulo 15. O Senhor falou para ele numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Olha a crise dele no versículo 2. Porque nos ensinaram que ser crente é ser perfeito. Ser crente é nunca lamentar. Ser crente é nunca questionar Deus. Mas a Bíblia nunca trabalhou com essa categoria. Ela está falando do pai da fé que está com uma crise de fé. Ó soberano Senhor, o que me darás? Eu continuo sem filho. Deus, você prometeu, você não cumpre. Você prometeu, você não faz. Tem 10 anos que você falou comigo. Cadê a promessa? Ela não se realiza. Será que eu posso acreditar no Senhor? Será que você é Deus que fala e cumpre promessa? Será que você é Deus que a gente pode confiar no seu caráter mesmo? Nós vemos o pai da fé numa crise de fé. Porque quantos de nós nunca vivemos crise de fé? Porque quantos de nós, no meio da vida, dos erros e dos acertos, quantos de nós, no meio da existência da gente, de problemas, de angústias, de alegria, de felicidade, quantos de nós nunca nos fizemos essa pergunta: Deus, será que você está aqui ainda? Será que você ouve a gente? Será que você é real? Será que a gente pode confiar no Senhor? Será que seu poder é de verdade? Será que a gente pode ainda continuar nesse caminho? Nós estamos olhando um cara que está com uma crise de fé. Ele está olhando e falando: eu posso ainda confiar no que você falou? E ele diz, verso 3, você não me deu um filho. Você não deu filho nenhum. Um servo da minha casa, porque se você não tivesse ninguém, nenhum filho na antiguidade, você escolheria alguém para herdar tudo que você tinha. Ele diz: o meu herdeiro é o Eliezer. Eu posso confiar no Senhor mesmo? Por trás dessa pergunta está assim: Senhor, você disse que a partir de mim, você começaria uma descendência que mudaria o mundo. Você disse que depois de mim, você traria uma semente a partir de mim,
que resolveria o problema do pecado no mundo. Essa é a promessa de Gênesis 12. Depois de mim, haveria uma descendência. Senhor, tem 10 anos. Você ainda vai reverter o pecado? Você ainda vai salvar a gente? Você ainda vai começar uma nova nação? Você ainda tem um plano, é? Esse é o questionamento do Abraão. Por que demora tanto? Deus olha para ele e diz o seguinte, verso 4. Seu herdeiro não vai ser o Eliezer, mas um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim vai ser a sua descendência. O que é que acontece a partir da declaração que Deus faz? Verso 6. Abraão creu. Ele creu e foi justificado. O que aconteceu aqui, Rômulo? Irmãos, o que aconteceu aqui é o seguinte. Vamos deixar o apóstolo Paulo explicar isso para a gente em 2 textos. Romanos 4 e Gálatas capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 4. Observem o apóstolo Paulo dizendo para a gente. Ai, agarrado. Ele diz o seguinte, verso 1. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu e isso lhe foi creditado por justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, há aquele que não trabalha, mas confia em Deus, a justiça que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como? Vamos a Gálatas capítulo 3, porque o apóstolo Paulo vai usar mais uma vez essa mesma figura para a gente poder entender. Gálatas capítulo 3. Paulo está dizendo, ó Gálatas insensatos. Eu acho isso aqui muito bonito. Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil? Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é o que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. O que o Paulo está querendo dizer e como eu aplico isso para vocês? Irmãos, a grande questão é, se você chega diante de Deus, qual é o veredito que Ele te dá?
Você chegou diante de Deus. Qual é o veredito que Ele te dá? Se você está tomando caldo de cana ali, você vai falar: Deus, eu não sou não tão mal, mas eu também não sou tão bom. Eu sou um cara na média. Aí Deus vai te fazer uma pergunta assim: irmão, qual é a média? Quanto é a média 7 para você entrar no meu reino? Quanto de coisa boa você precisa fazer para poder entrar no meu reino? Quanto é suficiente? Alguns mais perspicazes e mais relativistas vão dizer assim: o meu 100%. Então você acaba de se condenar porque você sabe que você não consegue dar seu 100%. Nunca. Então não me venha com essa conversa fiada da sua sinceridade de coração, porque ela é mentirosa. Você não dá 100%. Parem para pensar. Quanto que você precisa fazer para ser aceito por Deus? Quanto? Quanto é necessário? Diante do tribunal de Deus, não há nenhuma absolvição. Nós precisamos entender isso. A maioria de nós brasileiros vive como se não fosse prestar conta da vida que nos foi dada, porque a vida que você tem não é sua. Você não escolheu aonde você ia nascer, quando você ia nascer, você não escolheu o seu nome, você não escolheu nada disso. Você não escolheu a época que você ia nascer, porque a vida que você tem não é sua. Por isso a Bíblia trabalha com uma régua muito pesada de não podermos tirar a vida, porque a nossa vida não é nossa, nem a do outro. Por isso que o Deus bíblico é tão duro quando ele fala de morte e assassinato. Porque a vida é dele, não nossa. O século 21 quer viver com a ideia de que a vida é nossa e a gente faz com ela o que a gente quiser. Afinal de contas, ela é minha e as regras são minhas. A Bíblia não trabalha com essa perspectiva. Porque você não escolhe nome, família, lugar que nasce, época que nasce. Nada disso você escolheu. Porque a vida não é nossa. E é por isso, então, que como ela é um presente dado a nós, e na verdade ela nos é emprestada pelo Criador, no final nós precisaremos dar conta dela. A maioria das pessoas não quer dar conta daquilo que não é nosso. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: o que é que você vai apresentar para o Criador quando o vê-lo? Você pode apresentar o conjunto de regras que você acha que deve cumprir. Deus não aceita isso. Porque no tribunal de Deus não há inocentes. No tribunal de Deus não há absolvição. No tribunal de Deus, ao qual todos os seres humanos passarão, não há absolvição. Então, Rômulo, o que é que acontece no tribunal de Deus? Paulo explicando isso para nós, em Romanos no capítulo 3, ele diz, e vocês repetem isso o tempo todo, que o salário do pecado é a morte. Porque o que o pecado gera na raça humana é morte. É por isso que os seres humanos, número 1, nascem mortos espiritualmente, distantes de Deus. Por isso que os seres humanos morrem fisicamente. E é por isso que os seres humanos morrerão eternamente. O que vocês chamam de inferno ou condenação eterna. É por isso. O efeito do pecado é distanciar a gente de Deus a tal ponto que a gente morre fisicamente, morre espiritualmente e morre eternamente. Qual é o plano de Deus para reverter essa situação? Deus não anula a condenação de ninguém. Deus não rasga a condenação de ninguém. O que ele faz? O que a Escritura coloca Deus fazendo? Ele entra na história e ele resolve o problema da culpa do ser humano de duas maneiras. Número 1, e é por isso que vocês ouvem
a gente dizer que Maria tem que ser uma virgem. Por quê? Porque Deus está começando uma nova natureza numa nova humanidade. Ela não mais, aquela semente dela não mais descende de Adão, mas ela vem diretamente de Deus. Ela é o povo de Deus começando. Não é o fruto de Adão que está passando, é Deus. E o que ele faz? Ele não herda o pecado de Adão. Ele vive em completa obediência à lei de Deus. A Bíblia chama isso de obediência ativa. Quando você olha a pessoa de Jesus, ele não só foi encarnado para não herdar o pecado de Adão, como ele também não peca exatamente para poder estar diante do tribunal de Deus e não ser acusado de pecado nenhum. Quando os fariseus falam para ele, os fariseus olham para Jesus e dizem assim, Jesus olha para eles e fala assim, qual de vocês vai me acusar de pecado? Eu não tenho. Nenhum de vocês pode me acusar. Só que se alguém olhar para mim e para você e dizer, quem pode te acusar de pecado? Você vai falar, me pegaram. Deu errado. Com ele não é assim. Ele vai obedecer a lei de Deus inteira no nosso lugar. Porque a gente acha que a obra de Jesus por nós é só quando ele morre, mas não é. A obra de Jesus por nós é quando ele vive. Porque quando ele vive, ele está obedecendo a lei de Deus no nosso lugar. Perceba, quando você olha para a lei de Deus, não ter outros deuses, descansar, não roubar, não matar, não adulterar, você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer isso. Só que diante de um Deus santo, quando você chega diante dele com o pecado que a gente tem cara, a gente é fulminado pela glória santa dele. Jesus vai ser necessário porque ele vai cumprir toda a lei de Deus no nosso lugar. Só que agora ele vai para a cruz no nosso lugar porque ele precisa reverter e pagar uma dívida que é impagável da gente. O que é Cristo na cruz? Cristo na cruz é Deus no tribunal dele, pagando uma conta que você jamais conseguiria pagar. Cristo na cruz e Cristo obedecendo a lei de Deus na encarnação inteira, é ele obedecendo a lei de Deus no seu lugar, e é ele pagando uma conta que é impagável para você. E Deus não é brasileiro. Deus não vai bater no ombrinho de alguém e dizer, tá tudo bem e nós vamos deixar para lá. Porque pecado é uma ofensa contra o caráter de Deus. Pecado é uma ofensa contra o ser de Deus. Pecado é a raça humana se rebelar contra Deus, a tal ponto de querer fazer um mundo dos nossos prazeres e deixar ele de fora daquilo que ele criou. O que é a obra de Jesus e o que é Jesus? É Deus entrando na história, e é por isso que Cristo é um descendente de Abraão. É Deus entrando na história para obedecer a lei no nosso lugar. E é Deus entrando na história para pagar uma conta que a gente não pagaria. Por isso ele morre. Tudo bem, Rômulo, entendi. E o que é justificação? Justificação é que no tribunal de Deus, há duas formas de Deus lidar comigo e com você. Ele pode olhar para mim e para você e dizer, culpado e com razão. Ou ele pode olhar para mim e para você e dizer, está consumado. Alguém pagou no seu lugar. A justiça de Jesus é atribuída a você. É como se você tivesse uma dívida impagável no banco, todos os seus bens estão penhorados, e o próximo passo é botar você na cadeia e de lá você não vai sair mais. E você se enrolou a tal ponto que você não vai sair.
Alguém foi lá, pagou a conta no seu lugar, resolveu todos os BOs que você tinha e disse: está pago, está liberado, está tudo realizado, está tudo feito. Por isso ele diz que está consumado. O que é justificação? Não quer dizer que você é bom, porque você não é, e eu vou mostrar para você agora. Nem o Abraão. É a justiça de Cristo sendo aplicada na vida do pecador. O que mudou e o que fez a reforma protestante foi isso. Até o século XVI, você poderia falar que você tinha que subir um convento de joelho, pagar penitência, fazer campanha do sal grosso, o diabo. A reforma protestante vai dizer para a gente o seguinte: são os méritos de Cristo. Foi o que Ele fez por nós. E quando Deus olha para o homem pecador, Ele só tem duas opções. Ou Ele tenta chegar diante de Deus pelos seus méritos próprios, o que Ele não vai conseguir. Ou Ele se esconde atrás de Jesus. E Ele diz: eu só chego até você por causa da justiça de Cristo. Ser justificado é ter os seus pecados completamente perdoados. E tudo que é de Cristo é atribuído a nós. Por isso, justificação tem dois elementos. O primeiro é o negativo, pecados perdoados. E o segundo é positivo. Brasileiro não consegue aceitar isso. Por quê? Porque Deus é brasileiro e aqui todo mundo é filho de Deus. Para a Bíblia, não. Deus não é brasileiro mesmo. Segundo, filho de Deus é só quem é adotado. E a adoção vem pela justificação. Só quem foi perdoado é adotado. Porque o que vem depois da justificação é a adoção. Deus transforma filhos da ira em filhos de Deus. Deus transforma porque a justiça de Cristo foi atribuída a nós a tal ponto que Ele não só cancelou o escrito de dívida que era sobre nós, como Ele nos deu todas as graças de Jesus. Um crente morreu para o mundo e viveu para Deus, porque tudo o que é de Cristo foi dado a nós. Ser justificado é receber as bênçãos espirituais de Cristo. Não depende dos nossos méritos, não depende daquilo que a gente faz, depende da gente ter sido perdoado e depende de Deus cobrir a gente com Jesus. Crentes cristãos são completamente dependentes da graça de Cristo. Isso é justificação. Um elemento negativo e um elemento positivo. Perdão, positivo. Fomos adotados, porque agora somos filhos de Deus. Agora presta atenção. Quando você vai para Abraão, que eu vou responder uma pergunta que você está se fazendo agora. Você vai olhar no capítulo 16, que a primeira coisa que ele fez, depois que Deus apareceu para ele, foi confiar? Não. A primeira coisa que ele fez foi ouvir a esposa dele, Sara. E o que Sara teve a brilhante ideia de falar para Abraão? Oh, não, está demorando demais a promessa se realizar. Pega minha serva aqui, vai lá, deita com ela. Aí olha o Abraão. Malandro é malandro, mané é mané, né? Ele olha Agar assim e fala, acho que a promessa meio tentadora, né? Porque ser justificado pela fé não tira a nossa culpabilidade. Tira a nossa culpa, mas não a nossa culpabilidade. Anota isso, pelo amor de Deus. Ele vai, ao invés de esperar o filho de Sara, ele resolve se deitar com a mulher,
tem Ismael e a confusão está aí até hoje. Ok? Porque a justificação pela fé tira a sua culpa, mas não a sua culpabilidade. É por isso que mesmo você sendo crente, quando você peca, o que acontece com você? E é por isso que você não é perfeito, mesmo sendo filho de Deus. Porque a sua culpa foi tirada, mas a sua responsabilidade diária e culpabilidade diária não. Por isso que só há uma forma de se tornar filho de Deus, pela fé. Pela fé, e não pelos seus méritos. Por isso que todos os dias, e Paulo trabalha isso em Romanos 5, ele diz, nós fomos justificados, estamos sendo justificados e seremos justificados. Você foi perdoado uma vez. Seus pecados passados, presentes e para os moralistas os futuros também foram perdoados. Mas a sua culpabilidade continua. Por isso você, agora que nasceu de novo, consegue se arrepender dos seus pecados. Os que você comete diariamente. E é por isso que você consegue chegar através de Jesus para poder se arrepender. Por isso que você tem um dispositivo agora que não é meramente moral. Ele é um dispositivo espiritual que foi acionado em você. A adoção de filhos chegou, você é filho de Deus. Você não consegue mais viver de outro jeito, não dá. Porque Ele sempre te chama. Aí, vem uma coisa que é maravilhosa. A justificação se dá exclusivamente pela fé. Que fé é essa? Alguns de vocês que vêm dessas comunidades mais alternativas começam a falar que tem que ter fé na fé. Não! Você não tem que ter fé na fé. Isso é redundância. Não existe isso. Fé que salva é fé objetiva em Jesus Cristo, na sua obra e no seu ser. Como é que um ser humano é completamente perdoado dos seus pecados? Quando ele se encontra com Jesus, quando ele se arrepende dos seus pecados, e quando ele deposita, isso aqui é fé salvadora, quando ele deposita toda a sua confiança no ser de Cristo. Por isso você pode ser um religioso, mas não ter nascido de novo. Você pode frequentar a igreja, mas pode não ser cristão. Você pode ser bom moralmente, mas não ter a vida de Deus em você. Porque a fé salvadora é aquela que a gente compreendeu os méritos de Cristo, a beleza de Cristo. É por isso que o Novo Testamento vai trabalhar tudo na perspectiva de Jesus. Justificação pela fé é uma dependência plena e completa da obra de Cristo. Olha o alarme ligado, hein? É Deus falando com vocês. Liga o alerta aí também. Irmãos, não é um tema fácil. Não é um tema fácil. Mas por fugirmos de temas como esse, eu vou terminar agora, cadê os meninos para virem aqui, que eu vou fazer só algumas aplicações. Porque não é um tema fácil. Porque é mais fácil você confiar na sua performance. A gente cria religião à torta e à direito para isso. A gente cria ideologia à torta e à direito para isso. Só que, em primeiro lugar, o cristianismo não é sobre os nossos méritos. A gente pode se tornar legalista muito fácil, muito rápido. Por outro lado, lembrem-se que eu tenho sempre ensinado para vocês que graça não é licença para pecar. Graça é poder de Deus
para resistir ao pecado. Então, eu quero terminar dizendo algumas coisas para vocês. Primeiro, não se preocupe se por acaso você se percebe ou bom, ou mal, ou um pouco bom, ou um pouco mal. Não se preocupe com isso. Não se preocupa nem como você está e nem com o seu estágio nesse momento. Abraão também esteve assim. Porque isso é a condição humana. Seres humanos erram e acertam o tempo todo. Número 2. Não se preocupe se por acaso você vive ou viveu crises de fé. Isso é normal. Abraão também viveu. Isso é natural. Somos humanos. E seres humanos vivem isso. Agora, número 3. O centro da nossa vida não pode ser outro senão o Senhor Jesus Cristo. Não pode ser outro. O maior presente que Deus poderia ter nos dado é a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós entendemos que passaremos pelo tribunal de Deus e que nesse dia Deus vai olhar para mim com as minhas falhas, com os meus erros, com os meus acertos. E você diz assim: Rômulo, você não tem medo desse dia? Não, eu estou esperando esse dia. Porque a única coisa que eu vou falar quando eu chegar diante do tribunal de Deus não é: olha o que eu fiz, olha como eu fui bom, olha o que eu realizei. Eu vou olhar para o meu Senhor e dizer: olha para a sua direita, olha para a mão dele, olha para o lado dele, olha para a cabeça dele. As marcas estão lá. Os meus pecados foram completamente perdoados. Falhei miseravelmente, mas esse que está na sua direita tem justiça suficiente para me cobrir de todos os meus pecados. Isso é justificação. Quando eu chegar diante do meu Criador, eu só tenho o Filho dele para apresentar para ele. Porque agora, a única coisa que eu tenho para apresentar para o meu Criador é o Filho dele. Porque agora, a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. A minha única certeza na vida e na morte é Jesus Cristo. A única dádiva maior do Senhor que eu tenho não foi casa, carro, família. Isso é maravilhoso demais. Mas agora eu pertenço à família dele, que é maior do que tudo, porque eu fui adotado. Porque agora eu sou filho de Deus. Porque o Filho me adotou. Porque eu recebi o que era de Cristo. O convite que a gente está sendo levado, irmãos, é só para ter um encontro com Jesus. É só para ser coberto. E aí eu respondo a última pergunta que vocês me fazem todos os dias. Vocês vacilam assim como eu e ficam morrendo de medo do diabo e do inferno. Deus não foi lá adotar vocês para depois devolver vocês para o orfanato. Salvação a gente não perde. Porque ela não depende da nossa performance, mas da justiça de Cristo. Nós somos adotados. Ele vai cuidar dos seus filhos. Mas viva de maneira digna de um filho de Deus. Viva de maneira digna de um filho de Deus. Que a gente celebre Jesus Cristo.